Oi pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando um recurso para vocês que é muito útil nas nossas próximas aulas para poder estar definindo o intervalo, tipo um intervalo com nome, né? Um intervalo nomeado que pode ser utilizado nas fórmulas como se fosse uma célula início e uma célula final daquilo que você selecionar, ok? Então, por exemplo, a última aula que nós tivemos, eu passei para vocês as funções de contagem, tá? Passei para vocês como que conta uma célula, como que conta quais são as células que possuem alguma coisa dentro, que não possuem nada dentro, e quantas células possuem dentro daquele intervalo. Então, como que a gente fazia? Vou pegar a fórmula aqui, ó. Vou só colar ela aqui, tá? Continuum. Ou seja, igual a continuum, e aí a gente fazia o que? Definia aqui o intervalo, né? Aí o intervalo eu podia vir aqui, pegava aqui desde o início do intervalo até o final e dava um Enter, pronto. Ele me mostrou aqui quantas pessoas contribuíram para o evento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O recurso que eu vou mostrar para vocês é a possibilidade de vocês não precisarem ficar selecionando toda hora, tá? É o que a gente chama de intervalo nomeado. Como que funciona? Você seleciona um intervalo, vem aqui em dados, intervalos nomeados. Ele vai abrir essa janelinha aqui do lado. E aí você vai poder estar dando um nome para o seu intervalo. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, intervalo contrib, por exemplo. Contribuicão. Tá? Não vou colocar acento não, contribuicão, tá? Lembrando que ele é case sensitivo, ou seja, você tem que respeitar os maiúsculos e os minúsculos, tá ok? Então eu vou dar só um Ctrl C aqui para poder gravar, e olha só, essas foram as células que eu selecionei, ele tá aqui, ó, E2, tá? Ao E15, então eu vou dar um concluído aqui, ó. Quando dá um concluído, ó, então eu vou ter agora um intervalo nomeado, tá? Eu vou fechar essa janelinha aqui só para poder ficar fácil de explicar. Então a gente já sabe que essa partezinha aqui, ó, eu vou pintar de outra cor só para ficar claro para vocês, eu vou pintar de amarelo. A gente sabe que essas células amarelas têm o nome de intervalo contribuicão, ok? Então agora eu vou aplicar este intervalo aqui, ó. Quantas pessoas não contribuíram? Não contribuíram, então seria contar as células vazias, né? Então a gente vai contar vazio. Vou vir aqui, igual, contar, ponto vazio. E em vez agora de eu colocar o E2 até o E15, eu vou colocar o meu intervalo, ó. Intervalo. Olha lá, já apareceu para mim, ó. Se eu quiser vir com o mouse aqui e clicar, eu posso, ele já vai automaticamente preencher para mim. Fecho o meu parênteses, Enter, pronto. Então olha lá o jeito que ficou a minha fórmula. Contar ponto vazio, intervalo contribuicão. Então esse nome de intervalo contribuicão que eu criei aqui, ó, vou dar um Ctrl C, ele substitui este intervalo aqui, ó, o que fica mais fácil para a gente poder estar gravando depois. Sempre que eu precisar usar esse intervalo, eu pego e uso este nome e não de um intervalo até o outro, né? Porque é mais fácil a gente gravar o nome que a gente dá do que gravar o início e o fim de cada célula que a gente quer fazer forma, tá? Por exemplo, agora vou criar este intervalo aqui para a próxima forma. Vamos fazer a próxima forma com conte valores, né? Total de pessoas listadas. A gente faz o quê? Igual conte ponto valores. Aí já preencheu para mim e a gente coloca, no caso, o D2 até o D15. A gente faz D2, 2.D15, porque a gente não tem um intervalo definido aqui. 14 pessoas, tá? Na aula passada a gente já viu isso. Vamos definir esse intervalo. Seleciono o intervalo, venho aqui, dados, intervalos nomeados, e agora eu vou colocar aqui intervalo nomes. Pronto. Intervalo nomes foi o nome daquele meu intervalo ali, ó. Aí eu posso vir aqui, vou fechar essa janelinha,
venho aqui aonde está o meu range aqui, né, da minha célula inicial e nem a célula final, eu começo a digitar aqui, ó, I maiúsculo, né, intervalo, nomes, Enter. Pronto. Toda vez que eu precisar então usar este célula, vou pintar aqui de verde agora. Toda vez que eu for precisar usar este intervalo aqui de verde, eu nomeei ele para intervalo nomes, tá? Então lá, ó, intervalo nomes. Toda vez que eu precisar usar, então eu tenho então o meu intervalo. Então é assim que a gente pode estar definindo o intervalo e estar utilizando. Lembrando que essa opção de criar o intervalo não existe ela disponível no celular. Tá? O celular consegue visualizar, mas ele não consegue fazer, criar um intervalo nomeado. Ele consegue até apagar, mas não consegue criar. Tá? Então as criações de intervalo para facilitar nas próximas fórmulas só é possível fazer pelo PC. Tá? Pelo celular não é possível fazer. Então tá, eu vou finalizar a aula e na próxima aula eu já vou mostrar uma função nova onde a gente vai estar utilizando o intervalo.